pessoal, hoje vamos mergulhar na rica e complexa trajetória das ideias religiosas no Brasil, com base no livro História das Ideias Religiosas no Brasil, de João Camilo de Oliveira Torres. Esta obra é fundamental para entendermos como o catolicismo, desde a chegada dos portugueses, se entrelaçou com a cultura brasileira e influenciou profundamente nossa formação como nação. A partir de uma análise detalhada de cada capítulo, vamos explorar as bases e as crises da Igreja no Brasil, seu papel social, os desafios filosóficos e espirituais e a busca por preservar a identidade católica em meio a pressões internas e externas. Para entendermos a formação religiosa do Brasil, precisamos voltar ao século XVI, momento em que os portugueses chegaram ao território brasileiro e trouxeram consigo a fé católica. A religião não era apenas uma prática pessoal de fé, ela estava profundamente ligada ao projeto de colonização e à estrutura de poder do Império Português. Assim, a Igreja Católica se torna não apenas uma instituição religiosa, mas também um instrumento de organização social e política na colônia. Um dos primeiros aspectos a se destacar é o papel dos jesuítas, que foram essenciais na evangelização dos povos indígenas desde o início. As missões jesuíticas foram estabelecidas com o objetivo de ensinar o catolicismo aos nativos, o que implicava uma série de transformações culturais. Não se tratava apenas de introduzir a fé católica, mas também de educar os indígenas em valores europeus e civilizá-los segundo os padrões da coroa portuguesa. Essa abordagem combinava uma missão espiritual com uma prática de dominação cultural. Os jesuítas fundaram diversas missões pelo território brasileiro, criando aldeamentos onde os indígenas eram catequizados, aprendiam português e eram instruídos em hábitos de trabalho. Esses aldeamentos tinham uma estrutura que buscava controlar o comportamento dos indígenas, formando comunidades organizadas que seguiam os princípios do catolicismo. A intenção era integrá-los à sociedade colonial, mas sob uma estrutura rígida, onde a vida cotidiana era pautada pela disciplina religiosa. Um ponto importante a se destacar é o sistema do padroado. Esse sistema, instituído por um acordo entre a coroa portuguesa e a Igreja, estabelecia que o rei de Portugal tinha o direito de nomear bispos e administrar os recursos eclesiásticos. Esse arranjo garantia que a Igreja Católica em território nacional estivesse subordinada à coroa, e isso gerou um contexto particular de dependência mútua entre Igreja e Estado. O padroado deu ao governo português grande poder sobre a Igreja, transformando-a em um braço do Estado, o que possibilitava que a religião fosse utilizada como um mecanismo de controle social. Entretanto, essa relação também criou desafios e dilemas para a Igreja, que muitas vezes se viu dividida entre suas missões espirituais e as exigências políticas da coroa. Esse contexto gerou o que Torres chama de o grande paradoxo. Por um lado, a Igreja tinha uma missão evangelizadora comprometida em converter e civilizar os indígenas, por outro, estava subordinada ao controle do Estado português, o que limitava a sua autonomia e muitas vezes a tornava um instrumento de poder secular. Esse paradoxo é uma característica essencial do catolicismo no Brasil colonial. A Igreja era, ao mesmo tempo, uma força espiritual e um braço da administração colonial. Outro aspecto importante desse capítulo é o impacto do catolicismo sobre as diferentes culturas que formavam a sociedade brasileira nascente. Além dos indígenas, os africanos trazidos ao Brasil como escravizados também foram expostos à doutrina católica, mas nesse caso de uma forma menos institucionalizada. Muitos africanos eram convertidos ao catolicismo, mas mantinham suas crenças e práticas religiosas originais, o que levou ao surgimento de um sincretismo religioso. Esse sincretismo foi em parte uma resposta à imposição da fé católica, mas também uma estratégia de resistência cultural. Com o tempo, as práticas religiosas afro-brasileiras incorporaram elementos católicos, como a veneração a santos, que foram associados aos orixás e divindades africanas. Esse processo resultou em uma religião popular única, que, embora diferente do catolicismo tradicional, demonstrava a adaptabilidade e a resiliência à fé católica na formação de uma religiosidade brasileira. O catolicismo popular, assim, se torna um elemento de identidade que reflete a diversidade cultural do Brasil. Para fechar essa análise das bases, é importante destacar que o catolicismo no Brasil foi, desde o início,
muito mais do que uma prática de devoção individual. Ele era o centro de toda uma organização social e de uma estrutura moral que influenciava todas as esferas da vida. As festas religiosas, procissões e rituais eram eventos comunitários que reforçavam a identidade coletiva e proporcionavam um senso de pertencimento. Esses rituais não apenas reforçavam a fé, mas também serviam como momentos de união e reafirmação dos valores cristãos. Portanto, o primeiro capítulo da obra de João Camilo de Oliveira Torres nos mostra como o catolicismo foi implantado no Brasil com bases sólidas, mas carregadas em si contradições e desafios. A Igreja, subordinada ao Estado, desempenhou um papel civilizador e controlador, mas também serviu como uma fonte de consolo espiritual e identidade para as populações indígenas e afro-brasileiras. Esse período inicial estabeleceu o fundamento para uma religiosidade brasileira que seria, ao mesmo tempo, profundamente católica e marcadamente diversa. Até a próxima aula.